Maravilha. Eu convido aí para todos ficarem junto conosco, os que puderem e quiserem, para nós começar o nosso estudo, né, de hoje. Eu convidei o Zé para ficar junto aí, para nos dar uma mão, a Cris também está posta ali, que a gente vai usar um pouquinho do material de sábado, né, para a gente fazer uma reflexão. A gente viveu nas últimas semanas, assim, questões bem profundas no meio de uma pandemia que mexe com toda a nossa estrutura de sentimento, de saúde, até mental, né? A gente tem que estar sempre muito vigilante e muito atento, né? E nós passamos pela experiência da perda de um ente querido no meio de uma pandemia, né? E vivenciamos a experiência de acompanhar esse desfecho final, né? E eu particularmente tive a oportunidade de acompanhar o término do desligamento do espírito, né, do corpo desse ente querido, e pude presenciar também espiritualmente a perturbação espiritual em que essa pessoa ela estava sentindo, né, uma perturbação muito grave, muito grande, né, e na verdade um quase apavoramento, né, do processo que estava acontecendo, que era o desligamento do corpo, né. E eu fiquei pensando muito nessa questão, e no estudo de sábado, né, o Zé trouxe para nós lá do Mateus, né, capítulo 11, versículo 2 e 3, né, uma reflexão muito profunda, e que deve ser lida como todo o estudo do Evangelho e de toda a doutrina espírita deve ser vista, ser lida, ser analisada espiritualmente, né, para que a gente possa trazer isso para a experiência do espírito imortal. O assunto de sábado foi muito oportuno e eu conjuguei com essa situação que nós vivenciamos para despertar em nós, né, esse conhecimento, esses esclarecimentos, né, sobre essa questão da perturbação, da obra do Cristo, né, como disse o Marco, a gente está recebendo a terceira revelação hoje das formas mais variadas possíveis, né? A tecnologia nos oferece todos os meios de nós nos esclarecermos, né? E mesmo com todos os esclarecimentos do mundo, nós ainda somos pegos de surpresa e ainda vivenciamos, né, uma experiência, às vezes, no momento de desenlace do ente querido, ou de nós mesmos, quando chegar a nossa hora, né? Por que isso acontece se a gente já tem alcance a tudo isso, né? E o que é almejado, o que é esperado para nós? Então, são essas questões que eu compilei e que eu quero compartilhar com vocês, né? No estudo da noite de hoje, eu vou botar aqui os slides, né, para a gente ir acompanhando. Deixa eu abrir aqui. Não estão conseguindo visualizar? Estão, né? Então, Tá ótimo. Então, eu peguei uns slides do Zé de sábado, né? Ele gentilmente nos auxiliou ali, já me enviou, e eu quero fazer uma reflexão, né? Então, inicio falando da obra do Cristo, que a gente sempre fala que a obra do Cristo, ela está inacabada, né? Ele começou a obra, né? E conta conosco para que essa obra seja concluída, né? Ele deixou para nós e há 2000 anos aí a gente tem que concluir ela. Então, assim como a gente precisa muito do Cristo, né, para o nosso amparo, para as nossas necessidades, para as nossas agruras, para as nossas aflições, né, que vai ser o tema do Marco de quinta, né, assim como a gente precisa muito do Cristo, ele também precisa de nós para que a sua obra seja concluída. E a obra do Cristo é tudo aquilo que ele fez, tudo que ele ainda faz por nós, pelo planeta, o zelo que ele tem, né, e tudo que ele ainda fará para que a gente continue no nosso crescimento espiritual, na nossa jornada espiritual. E ele conta conosco, né, para que a gente
viva, né, e sinta esse profundo e contínuo ato de amor que ele tem por toda a humanidade e por todos nós. Então, esse amor, quando ele se manifesta, né, que, que, que nos invade às vezes e nos faz vibrar, né, perante alguém que está doente, ou que está em sofrimento, ou até mesmo que está desencarnando, porque quando nós vamos num velório, quando nós participamos daquele momento ali, nós temos uma grande responsabilidade, uma conduta muito pensada de ir no velório para quê? Né? Naquele momento ali está acontecendo um fenômeno, que é o desligamento, e nesse momento nós temos que estar com o nosso coração totalmente voltado para auxiliar. Né? E como é que a gente auxilia, né, nesse momento? Né? Fazendo as nossas vibrações mais sinceras, mais profundas, né, mediante alguém que está passando por uma necessidade, né? E isso, né, esse amor que se tem, nós saudáveis, despertos e conscientes por alguém que está numa situação de sofrimento, né? Isso a gente chama de misericórdia, né? Então a misericórdia vai ser abordado por nós também, e que também faz parte, né, do estudo do de sábado, né? Eu só vou dar uma introdução aqui, depois eu vou pedir para o Zé dar uma explicação bem sucinta, né, um pouquinho do significado, né, do versículo 2 e 3 do capítulo 11 de Mateus, né, que diz assim: João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos e por meio deles disse-lhe: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Então aqui a gente marcou em vermelho a palavra cárcere, que foi o tema central. E eu trouxe isso para a experiência, né, de quando nós estamos vinculados ao corpo e ficamos encarcerados nele. Muitas vezes essa perturbação espiritual que se vive, ela pode durar horas, minutos, horas, pode durar dias e pode durar anos a fim, né? E depende, né, da condição de cada espírito, né? Mas por que nós ficamos encarcerados e temos essa dificuldade de nos desligarmos, né? Na verdade, a gente diz que fica encarcerado ao corpo, né? Mas o corpo, ele simboliza e ele é a representação da matéria, né? Então, há o encarceramento, sim, mas por alguma coisa que nos vincula à matéria. E a pergunta desse versículo aqui, que lá no final nós abordamos, né? Qual era o cárcere de João Batista? Se é que a gente vai ler com uma visão espiritual, ele não está falando aqui, Mateus, não usa a palavra cárcere, não vai desperdiçar tinta, né? Falando de prisão física, né? Que era onde ele se encontrava, mas tem um significado espiritual. Então, qual era o cárcere de João Batista, né? E eu queria que o Zé falasse um pouquinho disso, Zé. Por que João Batista, né, estava nesse cárcere? Que cárcere era esse? E de que forma a gente pode trazer para a nossa vivência pessoal, né, a questão do cárcere, né? Pode falar um pouquinho, Zé? Vamos lá. O cárcere, na verdade, é um vício da alma que nos impede de adquirir outras virtudes. Existe uma diferença entre vencer os nossos vícios e conquistar as virtudes. E aqui no caso de João Batista, é muito importante a gente salientar e levar um pouquinho mais lá atrás. Na verdade, João Batista era a reencarnação de Elias, do profeta Elias. E o profeta Elias era um homem muito rígido, de extremo rigor. E era um espírito que tinha uma percepção especial com relação ao que seja retidão. Mas ele queria que os outros fossem a extensão daquilo que ele acreditava. Tanto isso é verdade que quando ele chega e faz essa pergunta ao Cristo, ele tinha a ideia de que o Cristo viria para colocar as coisas nos seus devidos lugares, viria com a espada fazer a justiça. E não era isso. Então, aquele extravasamento, aquela quantidade espetacular, divina, de misericórdia que Jesus tinha por todos, João Batista ainda não compreendia isso. E tanto isso é verdade que, se a gente for lá no Velho Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo 18,
João Batista vai desafiar os sacerdotes politeístas do rei Acabe, e isso lá em cima do Monte Carmelo, e o rei convocou todos os filhos de Israel e reuniu esses profetas do Monte Carmelo. E ali João Batista, o profeta Elias desafia aqueles sacerdotes para que eles apresentem o seu Deus, que era o Baal. E aí eles fazem todo tipo de cerimônia para tentar convencer que o Deus correto era Baal. Isso não aconteceu. Então, o profeta Elias, por si, rezou a Yahvé para que respondesse com fogo e apagasse e assasse um bezerro que eles tinham conseguido. E houve uma manifestação de mediunidade ostensiva e de efeitos físicos em cima daquele monte. E o que aconteceu no final? João Batista conseguiu convencer a todo aquele povo que o Deus certo é Yahvé, e como eram 450 sacerdotes e o profeta Elias era sozinho, ele levou esses sacerdotes até um riacho e mandou decapitar os 450. Então, e aí ele se excedeu, porque para o profeta Elias só existia um caminho de vitória de Deus sobre a iniquidade humana, o caminho da dor. E ele resolveu ser instrumento da dor. E quem com a espada causa a dor, sofrerá pela espada também a mesma dor. E aí a gente vem para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 6 a 11, e ele diz assim: festejando, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei mandou decolar João Batista. E como João Batista só conhecia o caminho da dor, ele se libertou desse cárcere também pela dor. E sabe qual era o cárcere de João Batista? Esse aí. O excesso de rigor e a ausência de misericórdia. Esse rigor era tão forte em João Batista, que quando ele viu Jesus transbordando em misericórdia ostensivamente, ele se perguntou: ué, cadê o machado? O Messias não é quem vai trazer justiça? João Batista preparou a chegada de Jesus da forma certa, anunciou de forma correta, mas por não ter compreensão da compaixão, da misericórdia de Jesus em relação a todos os homens, é que ele fez essa pergunta: és tu aquele que vem ou esperamos por outro? Ou seja, ele ainda não estava convencido, porque aquele rigor ele carregava por muitos tempos, ou seja, ele estava encarcerado naquele rigor. E é muito interessante porque esse era o cárcere de João Batista. Um espírito com uma lucidez moral absoluta, uma capacidade de perceber o que era bem e o que era mal de uma forma incomparável. E por isso é que ele era o precursor. E é por isso que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior de todos. Nenhum outro espírito tinha capacidade de perceber o que era retidão de caráter e o que era vício, como João Batista. O problema é que ele era só capaz disso. Não tinha nenhuma afinidade com a compaixão, com a indulgência ou com a misericórdia, que Jesus irradiava como uma estrela de primeira grandeza. Essa é a minha pequena contribuição, Éder. Maravilha, Zé, maravilha. Muito obrigado. Continua aí que daqui a pouco a gente te chama de novo, Zé. Então, isso nos provocou assim, uma profunda reflexão durante todo o fim de semana, pensando, refletindo sobre esse versículo, tentando trazer isso para a nossa vida, né? E nos perguntando qual é a dosagem de misericórdia que a gente tem que ter pelas pessoas e o que é esse cárcere individual, né? Que como João Batista tinha o dele, nós temos o nosso, né? Aí, ainda dos slides do Zé, né? Misericórdia é uma situação que nós queremos e que às vezes nós usamos apenas para os poucos que vivem ao nosso redor. É muito fácil a gente ser misericordioso com quem te ama, né? Nós elegemos quem merece a nossa misericórdia, e quase sempre apenas àqueles que pertencem ao nosso círculo familiar. Então, quando nós conseguimos expandir esse sentimento fraterno
esse bem-querer, essa compaixão para com os outros, né, a gente vai estar auxiliando nessa grande obra, né, e nos desencarcerando daquilo que ainda nos impede de ampliar o nosso amor, a nossa família espiritual, né, a nossa família universal. E o cárcere é o vício da alma que nos impede de adquirir outras virtudes, porque existe uma diferença entre vencer os vícios e conquistar as virtudes, né? E esse é o nosso problema, né? O nosso cárcere, o nosso defeito, que Santo Agostinho tanto preconizou e tanto fez, né? E tanto colocou ali no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e também lá no final do Livro dos Espíritos, né, quando ele assina a conclusão do Livro dos Espíritos, né. Tem outro caso de cárcere, né, que é muito comentado, né, eu vou pedir para a Lucy fazer também um rápido comentário, né, que é o cárcere de Sabino, que esse cárcere de Sabino, que é narrado na obra do André Luiz, Psicografia do Chico, né, ele é um caso que identifica com a maioria da humanidade. Eu vou pedir para a Lucy falar, então, sobre um pouquinho sobre o cárcere de Sabino. Bem, existem muitos cárceres, né? Os cárceres encarnados na Terra, os desencarnados que ficam anos nas câmaras de retificação, os que ficam aguardando uma nova oportunidade, e esse cárcere aqui do Sabino, eles vinham, ele e então, a esposa dele vinham há milênios cometendo os mesmos delitos, né, roubando, matando, fazendo todo tipo de delito, e eles vinham, reencarnavam, e como Deus é justo e bom, né, quando ele teve um relâmpago de lucidez, que ele pediu ajuda, eles pegaram, e a Poliana, seria a esposa dele, já tinha sido levada para a Mansão Paz. Então, como um relâmpago de lucidez, eles pegaram também o Sabino. Então, só para ver qual era o cárcere do Sabino. O Sabino, nesta última encarnação, a Poliana vinha sempre como esposa, cúmplice dele, e nesta encarnação ela veio como mãe dele, para cuidar dele. Aí, como que ele veio? Ele veio surdo, mudo, cego, e uma espécie de um anão, nanismo de, no máximo, 90 centímetros. Então, e doente. Então, ela já estava idosa e ela já estava perdendo as forças. Então, o combinado é que ela ficasse o maior tempo possível para ajudar o Sabino, que também ela era cúmplice dele. Então, aí, volta os amigos espirituais lá, que estavam observando o caso, vieram, tiraram a Poliana do corpo, né, e foram dar passes magnéticos, interferindo no perispírito dela, e deram uma moratória para que ela pudesse cuidar um pouco mais de tempo do Sabino, que é este anão. Então, por que ele não estava no mundo espiritual preso e nem aqui, normalmente, livre, né? Por quê? Porque entre o berço e o túmulo, quando ele estava aqui na Terra, ele era desatino incessante, ele continuaria fazendo as maldades dele, né? Então, não tinha como segurar o Sabino. E do túmulo ao berço, ele era maldade fria e inconsequente. E lá era pior ainda. Então, ele, por misericórdia de Deus, ele foi encarcerado num corpinho que ele não poderia fazer mal para ninguém. Então, os desencarnados e os encarnados agradeceram, né? Eles ficaram livres do Sabino por algum tempo. Por isso que a mãe dele, que era a esposa, veio como mãe, tinha que cuidar dele. E aí, o que acontece? Uma pausa, né? Deus proporcionou para ele uma pausa na luta, né? Que é como um ensaio de esquecimento, a fim de, no futuro, possa encarar o montante de seus débitos, promovendo solução digna nos séculos próximos. Então,
não estava sendo perdoado ali, ele estava dando uma pausa para que os encarnados e desencarnados que tinham acesso a ele pudessem seguir o seu caminho sem ele interferir, e ali ele estava pausado, né, estava no cárcere, porque o seu cárcere, quando vivo, era o orgulho e o egoísmo. Então, ele vai ficar ali até que ele consiga, né, ter uma solução, fazer um novo planejamento para que ele possa pagar as suas dívidas. Esse era o cárcere de Sabino, então, o orgulho e o egoísmo. Muito bem. Eu pensando nisso, né, e analisando esses cárceres, né, esse era o cárcere de Sabino, né, assim como era o cárcere de João Batista, o precursor, né. E qual seria o nosso cárcere, né? Por que nesse momento de perturbação nós ficamos encarcerados, né? E perturbados? É lógico que a perturbação ela pode vir simplesmente pelo fato de nós estarmos mudando o plano, né? Que por si só já causa. Mas nós estamos com a nossa atividade espiritual vinculado a um processo consciencial, né? Quando nós saímos do corpo, nós vamos nos deparar com a nossa consciência, que vai balizar o nosso bem, né, ou mal sofrer no mundo espiritual. Estaremos bem, né, se a nossa consciência estiver tranquila, e vamos estar em sentimento de perturbação ou de infelicidade, né, se a nossa consciência ela não estiver balizada ao bem. Aí eu peguei a questão 165 de O Livro dos Espíritos, né, que pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Será que o fato da gente conhecer a doutrina espírita, isso nos auxilia, né, nesse momento? E é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Será que a pessoa, se conhecesse o Espiritismo, ela teria algum arrego nesse momento, né? E os espíritos dizem, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem, a consciência pura, são o que maior influência exerce. Então, o conhecimento nos auxilia, sim. Né? Eu até indico aqui um livro, a gente sempre está falando dele, que é do irmão Jacó, né? O livro Voltei, que conta a história de um espírita que muito fez, né, fora de si, no movimento espírita, né, e esqueceu de construir em si aquilo que era a condição para um bem-estar espiritual, né. Então, isso ajuda, porque ele conta, ele narra todo o seu desencarne, ele acompanha todo o processo, toda a chegada dos espíritos, né, do socorro que a sua filha veio dar, enfim, né, mas ele também narra do ponto de vista do conhecimento e narra também do ponto de vista da ausência em si, né, dessa prática e dessa consciência voltada ao bem. Então, o conhecimento do Espiritismo vai nos auxiliar muito. A gente vai saber o que vai estar acontecendo, né, a gente vai poder acompanhar, mas o que vamos sentir, né, é o que realmente importa. E isso vem do que nós estamos fazendo nessa existência. Lá no capítulo 15, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no capítulo 19, que vamos usar agora, né, diz assim: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito, e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa, senão de querer. E a vontade, ela é o ponto mais importante para a gente dar-se conta, né, de que nós estamos mergulhados na terceira revelação. Estamos totalmente comprometidos. Nós reencarnamos, essa nossa reencarnação que nós estamos no corpo agora, ela é uma reencarnação num processo de transição, ou seja, nós reencarnamos sabendo em qual a situação, em qual o momento do ciclo evolutivo do planeta em que nós nos encontramos.
Nós temos essa consciência espiritual e esse comprometimento com essa encarnação. Então, nós não podemos, de forma alguma, desperdiçar isso. Nós temos que vencer os nossos instintos, né? Nós temos que nos dar por conta das nossas imperfeições, perceber qual é o nosso cárcere, né? Ter certeza de que isso vem do próprio espírito. O Marco vai falar disso na quinta-feira, com certeza, né? Então, a gente tem que perceber que nós estamos aqui com uma função específica, né, e totalmente comprometido com a prática do bem, né, e precisamos querer fazer essas mudanças, né, essas transformações. Aí o Zé coloca nos slides dele de sábado, que eu achei extraordinário, né, que é um estudo baseado no que o Aloysio faz, lá no miudinho, né, o estudo miudinho do Evangelho, né, e o Zé vai lá e coloca esse slide aqui, de uma parte que a gente nem dá bola do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte final, onde tem ali a coletânea das preces espíritas, né? E que muitas vezes a gente nem olha, achando que ali é só uma ajuda para quem não sabe rezar. Mas, na verdade, ali estão contidos, né, profundos ensinamentos como esse que o Zé coloca lá no capítulo 18, né? Que é para pedir a corrigenda de um defeito. É, né? Uma prece pedindo, né, a corrigenda de um defeito. E ela diz assim: deste-me, ó Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é do bem e o que é do mal. Ou seja, a gente tem livre-arbítrio, a gente tem gravado na nossa consciência, né, o que é certo e o que é errado. Tanto que quando a gente se equivoca, a gente sabe disso. A gente não precisa anunciar para ninguém, ou ninguém precisa dizer para nós sabemos. Então a gente tem essa consciência do que é o bem e o que é o mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho, que me poderia impedir de perceber os meus defeitos, e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Então, para que a gente possa perceber isso, primeiro a gente tem que rogar ajuda para vencer o orgulho, né? Para poder enxergar o defeito. E quando a gente enxerga o defeito, deve causar em nós um processo de refazimento e de introspecção. Precisamos macerar, né? Administrar em nós esse sentimento perante as nossas limitações, as nossas imperfeições, para dali criar um movimento de modificação, de transformação. E aí vem a grande parte que eu acho dessa questão aqui, né, que diz assim, ó: entre as minhas imperfeições, que eu sei que eu tenho muitas, reconheço que sou particularmente propenso a, e tá bem assim lá no Evangelho, pontinhos, 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 para que a gente complete, para que a gente eleja, entre as minhas imperfeições, qual que neste momento me impede, né, de ser feliz, né, ou que manifesta em mim, né, algo que, né, que esse defeito prejudique outras pessoas ou que façam as outras pessoas infelizes. Então a gente tem que ter a coragem de ir lá no final e preencher ali, e dizer, né, falar conosco e notar em nós qual a imperfeição, né, qual é a minha propensão maior aqui, né? E aí continua, né? E se não resisto a esse pendor, é porque contraiu o hábito de a ele ceder. Então, é muito importante a gente se perceber nesse sentido, né, espiritual, de imperfeição que nós nos encontramos hoje, e eleger em nós quais os defeitos, o que eu preciso me melhorar. Ter essa coragem, né, de fazer essa anotação ali e trabalhar arduamente, né, para que a gente consiga a vencer esses maus pendores que nos é motivo do nosso cárcere, do cárcere individual, do encarceramento em que nós nos encontramos e que nos prende, de alguma forma, à matéria, que nos atrapalha no momento que a gente está encarnado e também quando está desencarnando e, às vezes, para depois de desencarnado. Lá na Divina Comédia, que é um livro totalmente espiritual e ele tem ali imagens que Dante Alighieri traz, né, do céu, do inferno, né, e tem aquelas
pinturas, aqueles desenhos extraordinários, né? Que é um livro totalmente espiritual, e é assim que a gente tem que olhar, porque são figuras alegóricas, né? Que Dante Alighieri traz através da visão espiritual dele, né? Da formação do céu. Porque a gente imagina sempre, né? Que a gente vai desencarnar e vai para uma situação melhor, né? E assim deve ser, né? Devemos trabalhar para que essa situação melhor aconteça, né? E normalmente nós aprendemos, né, que isso seria o céu para nós. Aí lá no final do Livro dos Espíritos, né, falando das penas de gozos futuros, né, ali no que fala de céu, purgatório e inferno, a gente tira algumas reflexões sobre o nosso encarceramento, né, ou o nosso desejo de ascensão. Então, ali pergunta em que sentido se deve entender a palavra céu, né? Então, os espíritos dizem para Kardec: julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, para a gente sentir um céu em nós temos que nos desvincular de tudo aquilo que nos prende à matéria, né? Que é a vida material, que são os processos que no decorrer das últimas duas revelações, nós ficamos presos, nós não ascendemos, nós não evoluímos, nós não adiantamos o passo como deveríamos, né? Então, o céu não é um local, né, onde se juntam, né, os espíritos e ficam lá sem ter o que fazer, né, gozando do nada, né, ficam lá paralisados, né? Não é uma eternidade fútil, né? Ao contrário, né? É o universo todo, são as inúmeras moradas da casa do Pai, são os mundos superiores, né, onde gozam felicidade plena oriunda do espírito, né? Do espírito imortal, que é sentir-se bem-aventurado, seja feliz espiritualmente. Isso seria um sentimento de céu individual, e muitas vezes nós sentimos um pouquinho desse céu aqui na Terra quando nós vinculamos, nos desmaterializamos, nos desapegamos, e quando vivemos experiências espirituais aqui na Terra que nos dão um pequeno gostinho, né, desse céu interior que nos aguarda no nosso futuro espiritual. Na questão 1017, Kardec pergunta assim: alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. O que queriam dizer isso? Com isso, né? E eles respondem, perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Às vezes nos falta até linguagem para perguntar, né? Para dimensionar ou para graduar, né? Esse sentimento de céu. Mas por essas palavras, quarto e quinto céus, exprime diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Então, de acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação, ele descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar e situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade.
pode-se assim dizer que trazemos em nós, mesmo o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamos-no na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Ou seja, nas nossas provas e nas nossas expiações, quando nos encarceramos num corpo físico e porque estamos encarcerados com a nossa consciência, com defeitos, com processos, né, que nós criamos em nós mesmos e que geram as nossas aflições, que eu não vou aprofundar porque o Marco vai falar quinta-feira na live. Na questão 1018, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Poderia se imaginar estar falando de um céu, e os espíritos respondem a Kardec. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, falta-nos ainda, né, essa compreensão de que a gente traz nos nossos corações, né, quando os corações estão desinteressados, quando estão vinculados aos valores espirituais, quando nós percebemos, né, que o egoísmo é o nosso maior cárcere, quando nós pensamos só em nós, quando nós não pensamos no outro, quando nós negamos a misericórdia, a compaixão, a fraternidade, que é a cooperação e a ajuda mútua, né, nós nos distanciamos deste reino, né, que deve ser construído dentro de cada um de nós. Então, quando a gente mais se apega, quanto a gente mais se vincula aos interesses materiais, né, mais distante da construção do reino de Deus nos nossos corações nós nos encontramos. Por isso que nós temos que lutar contra os cárceres, né, que nós carregamos dentro de cada um de nós e que é motivo da nossa perturbação quando encarnados, quando desencarnando e quando desencarnados também. Então, a questão 1019 pergunta, né, se poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem. Será que vai haver esse reinado do bem aqui na Terra? E os Espíritos falam, o bem reinará na Terra quando entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor, a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Então, a gente pergunta, né, mas esses espíritos já estão reencarnando ou já estão reencarnados na Terra? O bem reinará na Terra entre os espíritos que a vêm habitar, né, onde o bem vai predominar. A pergunta é, neste momento que nós estamos reencarnados, esse bem, esse querer o bem, já habita no nosso coração? Podemos dizer que nós fazemos parte desses espíritos que vêm habitar para fazer essa transformação? É uma pergunta que a gente tem que responder para o íntimo, né? E eles continuam falando, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, quanto maior o bem que nós quisermos, quanto maior o bem que nós fizermos, mais vai atrair para perto de nós o bem. Então, nós precisamos deixar que vigore dentro de nós esse sentimento de transformação moral para que se apure, para que se adiante, né, essa tarefa que é estritamente espiritual que todos nós temos aqui na Terra. As gerações futuras, elas virão com o compromisso de implantar o bem, já estão renascendo, né, com o bem em si, né, com comprometimento, com o bem-estar, com o equilíbrio do planeta. E equilíbrio e bem-estar se constrói com o bem, né? Então, essas gerações estão completamente comprometidas e nós devemos assim pensar. Continua aqui os espíritos. Estes, porém, não a deixarão somente quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo.
predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então já está acontecendo esse processo. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos maus, que a morte vai cefando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Então é isso que está acontecendo hoje aqui na Terra. Esse movimento, essa violência que nós vemos, que ainda permeia no nosso meio e que parece que nunca houve tanto como agora, porque com o advento da tecnologia e da informação que chega para nós em tempo real, de qualquer lugar do mundo ou de qualquer ponto do planeta, né? Parece que o mal ele está, né, em um processo de aceleramento, mas creiamos, e está aqui a resposta, que são os últimos resquícios que nós estamos vendo. Porque à medida que estão acontecendo esses processos ainda do mal, né, à medida que esses espíritos, né, vão sendo ceifados pela morte no dia a dia, né, os que estão reencarnando, estão reencarnando numa condição de transformação e já de almejar o bem, já trazem consigo o bem. Então, o que nós estamos vendo são os últimos resquícios do mal. São as últimas oportunidades, né, que o Cristo deu para os espíritos que estão reiteradamente, né, na prática do mal, como a Lucy falou ali, né, no caso do Sabino, que por muitos e muitos séculos, né, reencarnou na prática do mal constante, tendo como cúmplice, né, a sua companheira, e que depois, né, veio a auxiliar no seu resgate, né, porque alguém tem que acordar primeiro, né, e quando nós nos comprometemos, quando nós caímos juntos, né, nós temos que nos auxiliar para que a gente possa se levantar junto, né. Todos nós estamos comprometidos. Quando renascemos numa família, nós estamos renascendo com aqueles com o qual nós nos comprometemos. Ou auxiliamos a cair, a derrubar a pessoa, né, ou caímos juntos. Porque de alguma forma nós estamos comprometidos. E nesse caso específico de Sabino, né, ela tinha auxiliado na queda, então automaticamente ela tinha que auxiliar, né, no levantamento desse espírito, né, que estava encarcerado, né. Então a gente tem que refletir profundamente sobre isso, à luz da doutrina espírita, né, e perceber que essa nossa encarnação nos permite, né, através do advento dessa terceira revelação, a que a gente faça essa reflexão, que vá percebendo em cada um de nós as nossas imperfeições, ou aquelas que se sobressaem mais, para que a gente possa anotar ali na prece e pedir o auxílio, porque é vencendo as nossas más tendências e deixando com que o desejo do bem vigore dentro de nós, é que nós estaremos colaborando na marcha evolutiva do planeta. Então a transição planetária está acontecendo, está sendo definido, né, neste momento na humanidade, né, a diferença do joio e do trigo, né? E essa pandemia vem colaborar com isso, porque a pandemia está mostrando o melhor e o pior das pessoas. Relações estão se consolidando de forma maravilhosa pelo convívio aumentado no fator do confinamento, né, que a pandemia nos impôs. Relações estão ficando cada vez mais consolidadas, mas também, ao mesmo tempo, outras relações estão sendo rompidas, né, porque está se afirmando as diferenças, né, e dos espíritos apegados a todo tipo de orgulho e de vaidade.
Então, o nosso melhor e o nosso pior está vindo à tona. Então, é um momento de transição profunda, em que nós estamos vendo nas nossas doenças físicas a nossa purificação. A purificação, né, dos nossos equívocos, que macularam o nosso corpo espiritual, que comprometeram a nossa composição espiritual, perispiritual, fazendo com que o corpo absorva do perispírito tudo aquilo que ainda está atravancando o nosso progresso. Então nós temos que refletir profundamente, e São Luís escreve, deixa eu só ver o tempo ali, né? Tem ainda um bom tempo e eu quero conversar com vocês depois ali, a gente discutir um pouquinho essa questão, né? São Luís assina a mensagem final lá da última questão do Livro dos Espíritos, né? Dessa questão 1019, que nos enche de esperança e nos coloca na situação real, né? A 1019 é a última questão do Livro dos Espíritos, né? E a última questão não poderia ser diferente, né? Ela nos joga esperança e nos dá a nossa real condição espiritual que nós nos encontramos hoje no ciclo evolutivo da Terra, né? E aí São Luís assina lá dizendo assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Aqui, gente, a gente tem, assim, um banquete, né, espiritual, para a gente poder saciar a nossa fome espiritual. Primeiro, ele coloca uma condição muito importante aqui, que é a fé e a boa vontade. A fé é aquele processo, é aquela certeza, né, da nossa situação espiritual, da nossa regência divina por Deus, pelo Cristo, né, a certeza de que nós somos amparados, a certeza absoluta que somos espíritos peregrinos, né, viajores, somos pequeninos grãos de mostarda jogados na sementeira universal para nos transformarmos numa grande árvore. Isso é a fé, é a certeza, é olhar para um alvo e acertar ele, não errar. É fidelidade às leis divinas, é fidelidade ao compromisso espiritual que nós assumimos, e essa fidelidade, essa fé, ela tem que ser acompanhada da boa vontade. Porque se eu não tiver boa vontade, se eu não quiser, nada vai acontecer. O problema é que a gente tem pouca vontade. Porque se a gente tivesse uma vontade firme e forte, quando a gente se depara com as nossas mazelas, e nós entrássemos ali com uma profunda reflexão, nós estaríamos mudando o nosso mundo interior e, consequentemente, fazendo um processo exterior, né, ser manifesto, e isso seria contaminante, né, para o meio em que nós estamos. E eu procuro absorver isso. Quando eu me deparo com as minhas mazelas, quando, às vezes, né, eu me deparo com as minhas imperfeições, e eu, às vezes, preciso de 2, 3 dias para processar aquilo, né, e fazer uma profunda reflexão e um firme propósito de haver ali uma transformação. E isso, gente, é uma das coisas mais difíceis que nós podemos executar. Não é fácil fazer uma mudança. Precisa, além da boa vontade, ter muita coragem de assumir as nossas imperfeições. Então tem que ter muita dor, e dói. Ninguém evolui sem dor, né? E tem que ter muito líquido, né? Ou o suor do trabalho contínuo, né? Ou a água da lágrima, né? Então nós temos outro caminho que não seja suando, trabalhando muito, né? E chorando muito, porque quando a gente opta por uma mudança, nós abrimos mão das facilidades, né? Da porta larga, né? E nos vinculamos, né, aos sacrifícios, às renúncias. E fazer renúncia, fazer sacrifício, dói e dói muito. Mas é essa dor
que vai nos trazer a redenção, a nossa iluminação. Continua São Luís. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas as suas alegrias. Eu lembro aqui do encontro, né, do senador romano Públio Lentulus e de Jesus, quando Jesus, né, dá para ele a oportunidade, né, para ele evoluir a partir daquele momento, né, ou a segunda opção que ele teria era dali a milênios, né, e o senador Públio Lentulus escolhe a segunda, né, dali a milênios, né, e demora, né, quase 2000 anos para ele atingir a condição de Emmanuel, né, como senador Públio Lentulus, né, quem leu o livro há 2000 anos, né, vai entender, né, a saga desse espírito extraordinário que foi o mentor do Chico, tá no quadro aqui no fundo, o Emmanuel, né, que fez essa triste escolha, né, de escolher o caminho mais longo, né, mas que também trouxe a ele o resultado esperado, né. Então, ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte das suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos do que desfrutam. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias. Então, gente, é essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né, para que a gente possa fazer uma análise bem profunda nas nossas vidas e perceber que essa encarnação que a gente está é uma encarnação muito importante. É uma encarnação derradeira e de extrema importância para o nosso processo evolutivo. Uma, porque nós estamos auxiliando na obra do Cristo que está inacabada, né? Outra, que nós estamos trabalhando, né, na nossa construção íntima desse reino que nós almejamos, que nós queremos, e que muitas vezes nós esperávamos que caísse de forma maravilhosa, tipo, Senhor, faz o milagre em mim, né? Do que o trabalho árduo, contínuo, progressivo, nos dando por conta da nossa real condição espiritual, percebendo que estamos vivendo sim um processo de transição e que não nos cabe, né, ficar paralisado, né? Nós já paralisamos, né? Nós já ficamos estacionários, nós não queremos mais isso, nós queremos adiantar o passo, né? E eu volto lá na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, lá das preces, né? Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a. Quando a gente preencher aqui, a gente vai estar encontrando o caminho da nossa redenção espiritual. Eu quero abrir aqui para a gente conversar, né? Quero que alguém levante a mão aí para a gente poder fazer um bate-papo aí. Quem... Zé, pode começar, Zé. Eu vou encerrar minha participação, assim, eu achei muito interessante, do livro Instrumentos do Tempo, capítulo 33, que diz misericórdia. Olha isso. Não aguardes a queda espetacular do próximo nos despenhadeiros do crime ou do sofrimento, para exercer o dom da misericórdia que o Senhor cultivou em nossa fé. Mais vale o amparo previdente na preservação do equilíbrio que o remédio de efeito problemático no reajuste. Não desperdice teus minutos na expectação inoperante, exclamando à frente dos problemas difíceis: amanhã farei alguma coisa, depois tentarei realizar, um dia chegará quando a oportunidade surgir. Ataca hoje mesmo o serviço da fraternidade, para que a compaixão não seja em teu espírito um ornamento útil. Sê misericordioso para os que te cercam. Inicia a obra da benemerência em tua própria casa, distribuindo algumas palavras de incentivo com quem te comunga o cálice de luta. Eu acho que isso é fundamental. A gente vai conseguir estabelecer aquilo que a gente fala aqui sempre, dentro da nossa casa, para depois poder alçar isso àqueles que realmente necessitam. Eu sempre
eu mudei muito o meu pensamento com relação a essas coisas, tanto que hoje, quando eu vejo uma notícia muito triste, uma notícia impactante de uma tragédia, eu penso, a primeira coisa que eu faço é pensar, esse é um espírito em evolução. Talvez eu estivesse ali. E existe por trás disso um contexto muito maior do que aquele momento, daquela tragédia que para nós é tão impactante. Por isso, essa doutrina maravilhosa tem me mostrado caminhos diversos daquilo que eu sempre imaginei. E sou muito grato à doutrina, a Deus, a Jesus e também a vocês, meus amigos, porque essa comunhão que a gente faz é extremamente importante. Aprendemos a caminhar nesse processo que é irreversível da evolução. Um beijo para todo mundo. Era isso. Muito bom, Zé. Muito obrigado, querido, aí pela participação. Eu adoro estudo feito assim a muitas mãos, né? E é isso, Zé. A gente tem que agradecer mesmo pela doutrina maravilhosa que a gente está, pela condição que ela nos oferece de ter essa percepção extremamente espiritual da condição em que nós nos encontramos, né? Nos reconhecendo, né? Imperfeitos, mas com muita utilidade, né? Somos imperfeitos, mas não inúteis, né? Quando eu presenciei essa perturbação espiritual nesse ente querido, assim, né? Eu fiquei pensando como a doutrina espírita ela nos auxilia para a gente poder ter essa maior facilidade, né? Em momentos de dores, mas também num momento de muita importância, que é quando a gente retorna para o mundo espiritual. Marco, pode falar. Com relação a essa parte final que tu comentaste, né, eu acho que o que nos falta um pouco é o que a gente aplica na nossa vida material muitas vezes, que é o tal do planejamento a longo prazo. Né? A gente tem, por mais que a gente consiga se organizar em termos de profissão, de estudo e tudo mais, a gente, o nosso longo prazo, o nosso planejamento a longo prazo, ele vai até a aposentadoria, né? O que a gente, vamos dizer, age e planeja a nossa vida é para quando se aposentar, tá bem ainda e poder desencarnar bem, mas não pensa no depois, né? Porque a gente não consegue vislumbrar esse momento, né? Mas eu trago aqui uma passagem do Consolador mesmo, a questão 148, né, que Emmanuel responde que para onde nós vamos após a morte, né, após o desencarne, e comentando um pouco também a questão do cárcere que foi trabalhado no começo, né. Então ele diz que o homem desencarnado ele procura continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas tratando de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam seu martírio moral de cada hora, nas esferas mais próximas da Terra. E daí ele fala depois o seguinte: daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual. Então, tudo que a gente faz, né, o jeito que a gente age, a gente não tem que estar pensando na aposentadoria, né, mas a gente tem que pensar no que a gente vai levar, né, depois de desencarnar, né, que é simplesmente o conhecimento que a gente obteve, né, e o crédito das boas ações e o débito, né, que a gente fizer também, né. Então, aí fica a minha conclusão, né, que o planejamento a longo prazo, que ele seja um pouquinho mais longo do que a gente faz geralmente. Né? Verdade, Marco, né? E às vezes nem dá tempo de se aposentar, né, Marco? Às vezes, né? Pode vir antes do processo, né? Então não dá para esperar, né? A gente tem que começar urgente, né? Esse nosso processo que é individual e que não pode ser para o outro, né? Para a gente construir nas melhores condições possíveis. Eu
não sei, não consigo imaginar a minha vida sem a doutrina espírita, né? E tanto eu quanto a Lucia, a gente elegeu para nossa vida, né, esse compromisso com o Cristo, né? Nós estamos assim altamente comprometidos e procuramos fazer com a nossa vida, né, essa entrega permanente, né? Procurando sendo os melhores amigos que a gente possa ser, os melhores pais, avós, filhos, né? E irmãos, a gente procura dentro do que nos cabe, de forma incansável, né, buscar isso. Não é fácil, mas é o que nos cabe, né? Nós perdemos muito tempo já, muitas encarnações, muitos séculos, né? Mergulhados em todo o nosso afã de conquistas mais variadas, né, que o mundo poderia nos propiciar. E agora é chegado o momento de nós fazermos, né, a nossa odisseia espiritual. E que a gente possa receber esses espíritos que estão chegando, os nossos filhos, nossos netos, né, e ajudar eles a dar-lhes o melhor que a gente puder, no sentido de conhecimento, esclarecimento, exemplo, acima de tudo, né, mas também ajudando eles a desenvolver todos os fatores para que possam desenvolver os fatores morais, né. Isso é muito importante, isso é muito, eu diria assim, crucial, né? E sabendo que estão chegando espíritos comprometidos com o bem. E acreditem, queridos irmãos, que são os últimos resquícios, né, do mal no mundo. Todo esse movimento que a gente está vendo, toda essa violência que ainda se aplaca e que ainda vamos seguir vendo, né, é o movimento da transição do planeta para uma condição melhor. E que a gente possa fazer parte disso e auxiliar nessa obra. Lucy? Tu falou dos filhos e dos espíritos que estão chegando, né? Que são propensos ao bem. Muitos são, como eu ouço muita gente dizer, meu filho é mais evoluído que eu, meu filho é tal, mas, então, só para um lembrete, se o filho é mais evoluído que eu, se ele tem mais experiência, justamente, então, ele tem que seguir as regras, seguir as normas, já que ele é mais evoluído, então, não podemos deixar de dar educação moral, e se ele for mesmo mais evoluído, ele tem que seguir exatamente aquela educação que a gente está dando, né? Então, tem que seguir o bem, seguir as normas. E quanto a nosso planejamento, que o Marco falou ali, que bom se a gente conseguisse fazer o planejamento material, né, de estudos, né, o que eu vou fazer agora, o que eu vou estudar, vou fazer doutorado, vou fazer pós-doutorado e tal, e junto com esse planejamento, fazer o nosso planejamento espiritual, o que eu vou fazer, como eu vou estudar, o que eu vou estudar, que livros eu vou ler, para eu poder entender, né, para a gente poder entender aonde que eu estou situada e o que eu tenho que fazer para ser um homem, uma mulher de bem. Isso. Muito bom. Agradeço aí a companhia de todos. Espero que tenham aproveitado o nosso estudo, como eu aproveitei muito, né? E agradeço desde o primeiro momento ali do Consolador, a oportunidade de a gente estar falando, trazendo essas questões profundas, né, para a nossa vida. Muito obrigado, Zé, pela participação aí, né, do nosso estudo de hoje, para nos engrandecer, nos auxiliar. E eu convido a todos, então, para a gente fazer a prece de encerramento, lembrando da live de quinta, né, e vem aí o nosso Setembro Amarelo, onde a gente vai continuar falando sobre a valorização da vida, né, com um foco muito importante esse ano, né, no suicídio dos jovens, né, a gente vai trabalhar muito essas questões aí com palestras voltadas, né, para essa temática aí. Então, eu gostaria de pedir aí para o nosso amigo Alexandre Chefe fazer a prece de encerramento diretamente lá de Porto Alegre. Pode ser, Alexandre? Claro, pode ser. Então, ainda conectados com a espiritualidade amiga, que orientou os trabalhos dessa noite, os nossos pensamentos elevados ao Pai, ao Divino Mestre Jesus,
Agradecemos por mais essa noite de estudos. Pedimos humildemente que as palavras de hoje adentrem os nossos corações, fortaleçam a nossa fé, a nossa vontade de sempre sermos melhores para o nosso próximo, para nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Obrigado aos irmãos que orientaram os trabalhos. Tenhamos todos uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, então. Boa semana.